Tratamento de choque. www.radiovox.org. Boa noite, reaçada, boa noite, amigos da Rádio Vox. Finalmente estamos de volta com o Tratamento de Choque, o programa que está mais irregular do que a prestação de contas do governo. Tá difícil a gente cumprir a agenda, mas sempre que possível faremos, temos que fazer um esforço maior aí para isso. Hoje o programa aqui está sendo realizado da Livraria Danúbio, mais um bunker reacionário aqui em Curitiba. De algum lugar a gente tem que ter segurança para poder realizar esse tipo de coisa, essa conspiração, porque no Brasil hoje é assim, se juntam 3 reaças, a esquerda já acusa uma conspiração. Aqui está ao meu lado o Fred e o Diogo Fontana, então corremos um certo risco. Vou começar o programa falando aqui de uns avisos para vocês. A Vide Editorial é uma editora que vem fazendo um trabalho muito bom, está trazendo ao mercado brasileiro algumas obras fundamentais sobre política, filosofia e religião. Está lançando o livro Mentiram, abre parênteses, e muito, para mim, de autoria do engenheiro Flávio Quintela. Flávio é um cara muito bacana, eu tive o prazer de conhecer aí. Ele, além de engenheiro, é tradutor, é colaborador do site Mídia Sem Máscara. E também é um dos malucos que ouvem o Tratamento de Choque. Já deixo aqui o meu abraço para o Flávio Quintela, que é o meu parceiro também, e vocês vão entender por que já. O livro é muito interessante, tem prefácio meu, é por isso que eu estou dizendo que o Flávio é um maluco que ouve este programa, mas escreve muito bem. Eu disse para ele: Flávio, você escreveu o livro que eu gostaria de ter escrito. Mentiram para mim, ele ataca um monte de verdades aí que permeiam o dia a dia de quem acompanha a política nacional, de quem está começando a querer entender, e é uma iniciativa sensacional que, se o livro conseguir ser disseminado, vai dar um impacto, vai fazer diferença. E também tem a orelha escrita pelo grande Rodrigo Constantino, que já aí goza do ódio de muita gente que não presta, o que demonstra o quão bom o trabalho que ele vem realizando. Serão feitos 3 eventos de lançamento, um no dia 1º de abril, que é um dia que não poderia ser em outra data para esse livro, é um livro sobre mentiras. Então, dia 1º de abril, maravilhoso, na Livraria da Vila, em Higienópolis, no dia Higienópolis, São Paulo, No dia 5 de abril, um sábado, a partir das 15 horas, aqui em Curitiba, aqui na Livraria Danúbio, o nosso bunkerzinho, e vai bombar. Aqui sempre bomba também, né, Diogo? É verdade. Essa Curitiba tem uma vocação reaça que é bonita de ver. No dia 8 de abril, em Campinas, na Livraria Cultura. Vale a pena prestigiar a editora, prestigiar o autor. São uma empresa e um autor, uma pessoa que está tendo uma iniciativa, e de partir para o confronto a gente não pode abandonar, não. O livro ficou bacana, o Flávio fez um trabalho de fato interessante, ele desbanca aí algumas das principais mentiras, como eu já disse, que toda uma geração de brasileiros que tem aí pelo menos de 40 anos, cerca de 40 anos, tem ouvido desde criança na escola, na TV, na imprensa, a empregada, enfim, está todo mundo falando essas coisas. É um trabalho importante, pode significar uma porta de saída dessa miséria cultural brasileira que a gente conhece. É um livro bom para dar de presente também. É sempre bom dar um livro de presente, desde que o presenteado goste de ler. Eu realmente recomendo esse livro, é verdade. Eu fiquei muito surpreso assim, pela sacada que o Flávio teve de atacar essas questões. E sim, um livro que vai fazer a diferença. Eu peço para quem tiver disponibilidade, compareça a esses eventos de lançamento, não vão estar perdendo tempo, não. Vão participar de uma coisa que é bastante importante aí para nosso momento, nosso momento político e cultural. Mais informações na nossa fanpage, no Facebook, ou também no site da www.videoeditorial.com.br. Outro lançamento que está para ocorrer é o livro de contos A Vida é Traição, de autoria do escritor paranaense, também curitibano, o Luiz César de Araújo. O livro é a estreia editorial da Livraria Danúbio. Estamos começando, o nosso bunkerzinho começa a querer dar um passo além. Se forem deixando, a coisa pode ficar ruim. Teve 100%, olha só que legal isso. O livro teve 100% de recursos levantados através do crowdfunding.
Enquanto um exército de artistas aí, o bicho grelo, o pessoal da barbinha e da camisa xadrez, fica sugando o Estado, mamando nas tetas do governo, aqui a gente foi atrás de recursos privados e conseguiu viabilizar essa publicação. Que fique aí um bom exemplo. Você explica direitinho o que é o crowdfunding, Diogo? Acho que é importante. O crowdfunding é financiamento coletivo, é uma prática que já tem nos Estados Unidos há algum tempo e que agora está começando a se disseminar no Brasil. Basicamente você monta um site, monta uma página, um site de crowdfunding e espalha nas redes sociais o projeto. Você monta um projeto e coloca no site e espalha nas redes sociais o link pedindo contribuições para as pessoas para viabilizar aquele projeto. E no caso do livro do Luiz deu certo, deu muito certo, a gente levantou 104% dos recursos, na verdade. Em menos tempo até, era para ser 60 dias, a gente levantou em 45 dias. Então, o pessoal ajudou e foi um sucesso e o livro vai sair agora, dia 10 de maio, né? Tá certo, sensacional. O único problema que eu vejo na definição de crowdfunding é a palavra coletivo. Financiamento individual coletivo. Vamos dizer assim, conjunto de iniciativas individuais. Mais uma vez eu quero reforçar aqui um aviso para que curtam a nossa fanpage, para se inscrever também no nosso canal no YouTube, também para curtir a minha página, a página do Paulo Eduardo Martins. Eu resolvi deixar de ter apenas um perfil no Facebook, criei uma página também, que está ali engatinhando. Eu tenho 5.000 amigos no Facebook, só 1.000 e pouquinhos curtiram, ou seja, tem traíra na minha lista. Eu vou caçar todos. Na verdade, coloquei a página assim, sem muito planejamento, na sexta-feira, e está indo bem. Mas eu espero que mais amigos curtam, né? Sempre bom. Mas o tratamento de choque de hoje, nós vamos falar, o assunto da semana, o assunto dos próximos dias é esse. Golpe de 64, 50 anos depois. Por que resolvemos falar desse assunto? Porque aí já estamos há 15 dias só do aniversário do golpe ou do contra-golpe. Contra-golpe, sem dúvida. Contra-revolução. Eu acho que o nome mais apropriado, o termo mais apropriado é contra-golpe, porque foi a antecipação de um golpe que a esquerda preparava, claramente. Isso é fartamente documentado. Então, o termo correto, eu acho, apesar de que isso é amplamente discutível, normal também. Sim. Não é nenhuma adesão a uma coisa ou outra ao pessoa usar golpe 64. Eu acho que não é tão relevante essa questão. Mas vamos esclarecer um pouco as coisas, né, como aconteceram 50 anos atrás, mostrar o que temos de parecido e de diferente com aquele cenário. Hoje, a nossa cena, porque de fato há um confronto acontecendo. Confronto não, o confronto implica em duas forças até equivalentes, aqui não é o caso, né? Há uma estratégia de tomada de poder da esquerda, de tomada total do poder pela esquerda, que a gente conhece bem. No Facebook foram criados vários eventos para o próximo dia 22 de março, como se fosse uma reedição da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Olha, eu entendo, o Diogo, o Frederico, a gente estava conversando aqui, nós entendemos a motivação das pessoas que estão organizando isso. Realmente ninguém mais aguenta o desmando desse governo comunista, ninguém aguenta, nada funciona na cidade, é um caos urbano, roubalheira, bandidagem, criminalidade, putaria, crescimento de tráfico, drogas, sucateamento do país, tudo, nada dá certo mais. Ao mesmo tempo, com toda uma propaganda humilhante, propaganda ufanista, como se tudo estivesse bem, como se o país fosse um portentado de prosperidade, que não é, né? Há uma realidade que a gente vê confrontada, que essa propaganda não diz a verdade. Ou seja, as coisas decaem, nós somos bombardeados com publicidade dizendo que está tudo legal, que é uma mentira, que aí a gente fica muito incomodado mesmo. Então isso torna completamente compreensível a organização aí de uma marcha. Mas acontece um problema, né? A história não se repete, não é bem assim. Não tem como se repetir, não há esse mecanismo de volta. Nos 50 anos, esse Brasil mudou tanto politicamente, estruturalmente, legalmente, culturalmente, principalmente culturalmente. E acho que esse é o grande ponto do problema todo. Então a gente vai tentar comparar aí os cenários para primeiro procurar compreender e segundo
para mostrar, tentar provocar os envolvidos nisso e quem está disposto a lutar, a fazer algo, a não incorrer alguns erros. Até para organizar melhor, para que o pessoal não caia em anacronismo, né? Para pensar o Brasil de hoje como o Brasil de hoje, e não achar que o remédio de 64 serve para a doença de 2014. Né? Exatamente, até porque a doença está se manifestando de forma diferente. Então temos que fazer historicamente, né? Antes disso, há tentativas anteriores, né? Você quer falar a respeito, né, Diogo? Vou explicar um pouco o comunismo, dar um contexto rápido, né? Antes de 64, o que aconteceu? A pessoa tem que lembrar que antes de 64, a primeira investida real dos comunistas no nosso país, a primeira tentativa de tomar o poder foi em 35, na infame Intentona Comunista, liderada pelo igualmente infame Luiz Carlos Prestes, né? Foi realmente a primeira vez que eles tentaram controlar o país, deu errado, a tentativa de golpe deles foi sufocada, e uma coisa que é curiosa é que a gente vê os comunistas atuais chamando qualquer tipo de oposição de golpista. Lá em 1935 os golpistas eram eles, né? Eles que tentaram dar um golpe militar contra o governo Getúlio Vargas. O governo Getúlio Vargas já era golpista em si, né? Porque o Getúlio tinha perdido a eleição em 1930 e ascendeu ao poder através da Revolução de 30. Rasgou a Constituição e depois fez um simulacro. E os comunistas tentaram tomar o poder desse regime getulista lá em 1935. E teve um embrião de guerra civil ali. Foram 3 ações simultâneas no Rio de Janeiro, em Natal e em Recife. E no Rio de Janeiro, dentro do quartel, os uma adesão de parte de Forças Armadas. Das Forças Armadas, exatamente, parte das Forças Armadas. No Rio de Janeiro, eles começaram a ação de madrugada, matando os militares que não eram comunistas, matando os patriotas durante o sono, covardemente. Eles acordaram de madrugada, mataram os opositores e tentaram controlar a cidade dessa forma. Em Recife, no Rio de Janeiro, foram sufocados com rapidez. Em Recife e Natal, o negócio durou mais, e Natal chegou a dar 2 dias de tiroteio de guerra mesmo, de barricada. Conflito aberto. Conflito, e morreu gente, morreram algumas dezenas. Até no Rio de Janeiro tem um monumento àqueles que caíram defendendo o Brasil contra a Intentona Comunista de 35, liderada pelo Prestes. Ou seja, a ideia, o movimento, sempre financiado por fora, pela né? União Soviética, desde 35 já. Né? Então, veja, de 35 a 64, você havia um movimento já ousado a partir para o confronto, arquitetado, sendo estudado e pensado e fomentado em 30 anos. E a Intentona começou a ser fomentada antes, inclusive, evidentemente. Com a marcha do Prestes, lá no final dos anos 20. A coluna Prestes, que já foi o começo dessa ação. E só para a gente lembrar também, você até comentou no programa passado, retrasado, que o Partido Comunista Brasileiro foi fundado logo depois da queda do Getúlio em 45. Ele foi refundado. Ele tinha sido fundado em 22. Eles tentaram colocá-lo na legalidade em 46, e o Supremo, que na época era composto por pessoas de outra estirpe, baniu o Partido Comunista Brasileiro, com razão, porque era um partido golpista, né? Sim. Naquele momento, o cenário cultural permitia isso, né? Hoje, ninguém acharia ruim, ou acha ruim, a impossibilidade legal de se criar um partido nazista. Sim, ele é ilegal e tem que ser. Não dá, e tem que ser. Os comunistas também se enquadram no mesma coisa, mas hoje culturalmente é impossível fazer isso. Ninguém vai entender. Essa é a gravidade da coisa. Então, naquele momento, os comunistas depois recuaram e tentaram reagrupar. Né? Durante o Estado Novo, no governo Vargas, na ditadura Vargas, vamos deixar claro também que esse também era um ditador nefasto que matou gente, arrebentou com o país. Ele realmente perseguiu os comunas, sufocou e tal. Eles voltaram a ter importância, voltaram a conseguir se reagrupar e ter algum volume, capacidade de organização nos anos 50. E o negócio começou a crescer bastante, né? Em seguida aí a gente tem o governo Jânio Quadros. O Jânio Quadros foi eleito em 60 ou 61, não me engano. Governou por alguns meses, renunciou. E aí tem um ponto importante, muito importante, que é chave nessa questão inteira. A legislação eleitoral na época era horrorosa. O Jânio Quadros
as pessoas votavam no presidente e no vice. Pouca gente sabe disso. Sim, de partidos diferentes. E aí você podia eleger um vice da esquerda Um cara da situação e um cara da oposição. Para ser o vice. Então você já criava ali um conflito de bastidores ou uma possibilidade de guinada na direção do país total na ausência do presidente eleito. Né? Então faziam-se a campanha até casada, mas o voto era separado. Então o Jânio Quadros era um candidato mais do campo conservador, tendo vice o Milton Campos da UDN, ex-governador de Minas Gerais, né? E o João Goulart fazia campanha com o Marechal Lott. Não me lembro. Não lembro. Me fugiu agora. Isso era um homem de esquerda completamente. Aí houve aquelas patifarias de comunicação e criaram criaram uma ficção chamada Janjango, e aí o pessoal induziu, ficou bonitinho, soou legal, e todo mundo votou no Jânio e no Jango, e aí chegamos nesse ponto, né? Depois houve, por uma série de coisas aí, a renúncia do Jânio Quadros, e aí o país caiu nas mãos do comunista João Goulart. Antes disso teve o parlamentarismo, né? Teve um impasse. Só para lembrar um fato, que no dia 25 de agosto de 61, que foi o dia que o Jânio renunciou, o João Goulart, por coincidência, estava na China. É isso que eu ia falar. Ele estava na China e criou... O Jânio Quadros sabia disso e ele criou uma situação justamente para gerar um impasse. Porque ele achou que renunciando, o Brasil não ia querer deixar os parlamentares, a opinião pública não ia querer deixar o país cair na mão do João Goulart, porque havia suspeita de que o João Goulart era comunista. Na época, os comunistas ficavam dentro do armário, né? Então, ninguém sabia ao certo, salvo um Jorge Amado, alguma pessoa mais assim, você não sabia se o sujeito era comunista ou ele estava se fingindo. Então, havia suspeitas se João Goulart era comunista ou não. O Jânio Quadros achou que renunciando iam chamá-lo de volta para não ir conferindo mais poderes. Só que a renúncia dele deu errado. E ninguém chamou-o de volta. E o grande impasse ficou se o João Goulart ia assumir como presidente ou não. A saída que inventaram foi transformar o país a toque de caixa de presidencialismo e parlamentarismo para que o João Goulart assumisse, mas não governasse. E essa foi um tiro no pé, porque aí a historiografia e os historiadores nas salas de aula, os professores, eles usam o seguinte: olha, o João Goulart ele tinha legitimidade popular, tanto que depois da instituição do parlamentarismo houve depois uma consulta popular e as pessoas optaram pelo presidencialismo. Isso é uma mentira, em partes. As pessoas de fato optaram pelo presidencialismo, mas não por causa do João Goulart. Fizeram exatamente pelo contrário. Na época, você tinha vários candidatos a presidente, potenciais candidatos a presidente. Então nenhum quis trabalhar pelo parlamentarismo. Você tinha o Carlos Lacerda, o Juscelino, né, os próprios anteriores, Lott, todo mundo querendo ser presidente. Então ninguém queria. Se fosse instituído o parlamentarismo, esses caras estariam fora do jogo ali. Estariam jogando contra eles mesmos. Contra eles mesmos, eles trabalharam contra. Ou seja, nenhuma liderança significativa trabalhou pelo parlamentarismo. Até porque estavam pensando no calendário eleitoral que tinha eleição para 65 já. Exato. Estava todo mundo preparado para a eleição para presidente. Exatamente. E a história do Brizola, né, que também foi o líder que se destacou no momento e era cunhado do João. O Brizola comunista. O Brizola abertamente comunista, isso aí não há dúvida. O João Goulart a gente já pode questionar se ele era realmente um comunista de convicção ou se estava no barco junto por oportunismo, por populismo. Realmente não tenho claro isso dentro da minha cabeça. Agora o Brizola não tem dúvida. O Brizola já estava falando em luta armada lá por 661, sempre quis dar um golpe comunista no Brasil. Isso. Aí, que fique claro, já está clara a confusão do cenário. Não é? Você tem um presidente que renuncia, um vice que não era da chapa do presidente, mas que foi escolhido pelas pessoas, depois um parlamentarismo que ninguém trabalhou a favor dele, e a suspeita de movimentos comunistas se manifestando para todo lado. E aí que surgiu a marcha de 64, né? As marchas, na verdade. Aí que está o primeiro engano aí de quem está organizando o evento do próximo dia 22, da Marcha pela
da família com Deus pela liberdade. Uma coisa importante, voltando um pouco ali ao governo Jango, é falar do caos que o país mergulhou depois que o Jango assumiu como presidente de fato, né, com poderes presidenciais. Ele anunciou, inclusive, várias reformas de linhagem comunista. Sim, ele comprou a pauta. Todas as chamadas reformas de base que os professores de história vendem como uma coisa maravilhosa, reforma agrária, etc e tal, ataque à propriedade. Eram reformas, era a pauta do Partido Comunista sendo implantada através do João Goulart. E foi isso, essas reformas comunistas, conjugadas com inflação e crise econômica, que despertaram o país contra o governo João Goulart. Que as pessoas se revoltaram contra aquilo, né? Isso só para lembrar, até a gente comentou no programa passado, o comício da Central do Brasil no dia 13 de março, que teve, inclusive, contou com a participação do José Serra, que era presidente da UNE, em que mas ele é da direita golpista hoje. Que o Jango falou das reformas de base, e quando ele voltou para o Palácio, ele assinou um decreto desapropriando todas as propriedades que vizinhas às linhas férreas do Brasil. Isso não podia ser feito por meio de decreto, tinha que ser feito por meio de lei. Ele já estava, então, rasgando a Constituição. A ruptura institucional. Outra diferença aí, retomando a questão da marcha, né? Ela não foi assim, do dia para a noite, em uma semana, feita aquela marcha enorme que a gente tem notícia. Uma coisa espontânea. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Você imagina, ela foi crescendo durante a semana. É só o ouvinte lembrar como é que aconteceu agora, em junho, essa manifestação de maio e junho. Não, aquele que a gente vê aí na imagem, quando o jornalismo volta, para lembrar que tem 1 milhão de pessoas na rua, não começou com 1 milhão. Foram quantos e quantos dias daquilo crescendo. E aí culminou naquela coisa enorme aí pelo país. Exatamente. Né? É um processo, sempre é um processo. Né? O ouvinte... veja, para você colocar centenas de milhares de pessoas nas ruas do país há 50 anos atrás, como é que era? Hoje, toda a comunicação que nós temos foi um processo de dias. Imagine naquele período. Foi muito mais lento toda essa organização, sem internet, celular, TV, telefone. Poucas pessoas tinham telefone fixo. Hoje todo mundo tem, mas o telefone não funciona. Eu sou prova disso. Mas enfim, era preciso um grau de organização enorme. Foi feito, né? Eles conseguiram fazer, mas isso demandou tempo e legitimidade de pauta. Isso mesmo. Esse que é o grande fator mobilizador. É você oferecer para as pessoas algo em que elas acreditam. Oferecer para elas um problema em que elas entendem. Mas assim, elas não vão para a rua só porque você está chamando. Não vão. Chama o cara aí para fazer a tua mudança. Ninguém vai, amigão, porque ninguém está afim da tua mudança. Entendeu? Carregar o seu piano, né? Não é diferente, você tem que chamar alguma coisa que realmente ele entenda a importância, que interfira na vida dele, que ele assim entenda, aí ele consegue ir para a rua. Não é qualquer coisa, não. Né? E aí tinha mobilização naquele ano de várias entidades organizadas, já pré-organizadas, né? Desde 61, um grupo como a TFP, que na época era muito forte, Tradição, Família e Propriedade. Que é o IPCO de hoje. Isso, todo rachado. O IPCO também tem problemas de comunicação, a maneira como o IPCO se coloca, eu acho que eles cometem erros, assim. A pauta é muito legal, o trabalho ótimo, tudo certo. Mas a maneira como eles se colocam acaba enfraquecendo o IPCO. Enfim, mas eles vinham se formando através de distribuição de cartas, cada um com a sua rede de contato. A Liga das Senhoras Católicas, elas mandavam cartinhas, mas correspondência. Hoje em dia a gente cria um evento no Facebook e distribui informação com muita rapidez. Na época era por correspondência, o que era mais lento e mais caro. As malas diretas. Era mais caro, só que tinha era antes da existência da mala direta, inclusive. A correspondência, isso é um ponto legal para a gente lembrar. A correspondência ela tinha um peso de convocação a um documento.
A correspondência era uma coisa que tinha muita importância na vida das pessoas. Opa, recebia uma correspondência. Você leu lá, porque ninguém mandava um monte de carta para uma pessoa ou outra à toa. Eram informativos, essas cartas informavam o que estava acontecendo. Então era uma convocavam. Exatamente, a informação que chegava por carta, ela tinha um peso muito maior do que um evento no Facebook, uma notificação do Facebook, Sem dúvida. ou hoje uma mala direta que foi aí mandada para um mailing que você não sabe nem para quem está indo. Era completamente diferente o cenário até nisso. E havia financiamento dessas entidades. Havia milhares e milhares de brasileiros que contribuíam financeiramente, tanto com a TFP quanto com a Liga das Senhoras Católicas. Custeavam esse processo. Porque essas organizações conseguiam conversar com as pessoas. O empresariado, e mostrar com eles. A mentalidade do empresariado ele era diferente, né? Eles eram bem menos ignorantes do que são hoje. Sem dúvida. Tinham noção do que... E até também o cenário internacional ajudava, né? Havia lá o Império Comunista declarado e claro. Uma polarização internacional. Isso é importante. Hoje ele existe também, mas ele está camuflado. E isso também atrapalha muito. Muito. Importante destacar que justamente essa é uma das principais mudanças de cenário em relação a 64 e 2014, é justamente isso. Que o inimigo, hoje em dia, ele não tem nome. Ele era mais visível, ele estava lá com seus símbolos, com a foice, o martelo, a bandeira vermelha e o discurso abertamente comunista, falando em comunismo. Seria como você encarar cobras ou encarar camaleões venenosos. As cobras seriam bem menos ameaçadoras. Você sabe que elas estão ali, é cobra mesmo. Vai ter problema e tal. O camaleão você senta do lado e não percebe. E ele se ele fosse venenoso... O próprio conservador americano David Horowitz, para quem não conhece, ele era um comunista. A família dele já era de comunistas, os pais e avós. Ou seja, uma linhagem de merda. E ele que foi fundador da New Left nos Estados Unidos, foi editor da Ron Parks. Foi Black Panther. Foi. O judeu Pantera Negra, né? Que depois virou conservador, né? Hoje é um dos principais nomes do movimento conservador nos Estados Unidos. Ele, na autobiografia dele, O Filho Radical, comenta que com a publicação do relatório Khrushchev em 56, que denunciou os crimes de Stalin, os comunistas americanos começaram a mudar o seu nome e começaram a se denominar progressistas. Ali que você tem a mudança. Então eles param de se denominar comunistas e falam, não, nós somos os progressistas. Isso aconteceu no Brasil em 92. Esse mesmo processo. Em 1992, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, do Roberto Freire, trocou o nome de Partido Comunista Brasileiro para Partido Popular Socialista, o PPS. É real, é verdade, bem lembrado. Foi em 92? Foi em 1992. A União Soviética ruiu no Natal de 91. No ano seguinte já não tinha mais PCB, já era PPS, o comunismo acabou e troca de nome. Camuflagem. Dourando a pílula, né? Exatamente. É verdade. E durante todos os anos 90, o ouvinte mais jovem não vai saber disso, mas quem tem a nossa idade lembra que durante os anos 90 era líquido e certo, era senso comum, e o comunismo acabou. Não existe mais. Sim, não existia mais. Sim. O Fukuyama, inclusive. Fim da história. Fim da história. Era uma coisa que você ouvia no boteco em Mirante do Paranapanema, nego citando Fukuyama. Enquanto isso, os caras estavam lá trabalhando, se reagrupando, se fortalecendo, Foro de São Paulo ganhando corpo, escondido, camuflado, com ocultamento e trabalhando... Mas vamos voltar para o cenário lá de 64. A esquerda se organizava muito forte, já citamos isso, e na linha de frente ali de confronto, acho que a primeira organização deles foram as ligas camponesas. Francisco Julião. Isso mesmo, com colaboração do Miguel Arraes, o avô do Eduardo Campos. O avô do Dudu Olhos Verdes, isso esse homem que o socialista, o comuna sedutor que vai combater o PT, segundo a imprensa brasileira. Que já era um embrião de guerrilha. Aqui era um embrião de guerrilha, tá? E essas ligas camponesas, aí tem pouca coisa documentada, tá? Eu vou dar um depoimento de quem ouve história, de quem viveu nessa época no interior do Brasil. Oral. História oral. Tá? As pessoas ali... Eu falo do interior de São Paulo e tal, eu conversei muito com gente de campo, pequenos proprietários rurais e tal, e eles relatam confrontos armados neste período, tá? Eles relatam, isso eu estou falando de Pontal do Paranapanema ainda, divisa ali Paraná, Mato Grosso, Rio Paranapanema, Rio Paraná, eles relatam inclusive mortes ali
já é operada por organizações que alguns chegam a citar o nome Ligas Camponesas mesmo. Outros não sabem dizer, eles só sabem que eram os comunistas que estavam tentando tomar propriedade. E as Ligas Camponesas, elas recebiam apoio direto de Cuba, ou seja, soviético. Sim. Então já estava na linha de frente, ou seja, a ameaça armada, a ideia de que os caras se armaram para combater o regime instalado em 64, instaurado, é mentira. E qualquer professor de faculdade ou de ensino médio, ensino fundamental que for falar um negócio desse tem que ser mandado embora. Porque ele é um farsante. Então tem que mudar, tem que acabar com essa uma coisa engraçada, até que tem que acabar com todas as aulas de história, todas as escolas brasileiras. O José Serra publicou um artigo agora, no dia 9 de janeiro, no Estadão, falando dos eventos ali pré-64, que ele foi um participante ativo de toda essa articulação do Jango e tal, e dizendo que não existia movimento guerrilheiro pré-64 no Brasil. Só que ele cita o caso do Francisco Julião com as Ligas Camponesas, quer dizer, ele se desmente no próprio ato. O Zé Serra, Cepalino, ele não consegue fugir da cadeia mental em que ele é preso, entendeu? Então ele repete algumas coisas, apesar de ser um homem inteligente, tal, mas nesse ponto aí, ele repete algumas coisas sem nem raciocinar, tá vendo? Se o cara raciocina minimamente, ele não pode dizer o que disse, né? Mas vamos lá, esse era o quadro de 64. O que mudou para 2014? Como é que tá? O inimigo hoje, eu acho que ele é mais forte, todo mundo concorda com isso, né? Os comunistas do PT, que é isso que eles são, eles já estão governando o país desde 2003. A esquerda já chegou no poder com o FHC, 95, eleição de 94, e já influenciava o governo Itamar antes. Né? O governo Sarney então o governo Sarney antes era de direita, não era, aquilo era uma coisa amorfa que de direito também não tinha nada. Mas a Constituição de 88 é de nós esquerda. Conceituamos. A Constituição é de esquerda. É de esquerda, claramente de esquerda. Aliás, em vários pontos o próprio regime militar era um regime de esquerda. A mentalidade revolucionária. A política, o governo do Geisel. Nossa, a política econômica foi o período de maior intervenção econômica na história do país. E intervenção militar brasileira no exterior, ajudando Cuba a invadir Angola. É só isso. Um escândalo. E isso é um fato que ninguém cita, né? Como se não tivesse acontecido. Tem um escândalo das polonetas também, que o embaixador Merapena falava muito, um escândalo de corrupção do Brasil envolvido com o governo comunista da Polônia em 81. Foi do governo Figueiredo já. E também o pessoal não fala disso. Então o governo de 64, o regime de 764-85 é uma coisa mais complexa do que se parece. Sem dúvida. Né? Porque tinha também as parcerias do Brasil com a Alemanha Ocidental para as usinas de Angra, o Geisel como descendente de alemão, com a Alemanha Ocidental com restrições ao uso de tecnologia militar, usando o Brasil como campo para suas expansões tecnológicas e nucleares. O Brasil tinha um projeto de bomba nuclear durante o governo. O projeto da bomba e o projeto do submarino. O projeto do submarino ainda existe. O projeto da bomba foi encerrado na cachimba, acho que no governo Sarney, 87, 88. Foi no governo Sarney. Ele chegou a anunciar com certa pompa o enriquecimento de urânio. Isso. Eu era pequeno, eu lembro dele com um frasquinho de urânio que conseguimos e tal. Depois abandonaram, que foi um erro estratégico o país, tinha que ter desenvolvido sim. Se bem que, ainda bem, né, que o governo PT e uma bomba. E o Sarney consegue enriquece urânio, mas não enriquece o Maranhão. Ele enriquece até urânio, muito boa, Frederico. Tá bom. O homem que enriquece até urânio, menos o próprio Maranhão. Mas o PT com a bomba seria levado a sério pela comunidade internacional. É verdade. Seria melhor. Iam nos ajudar de fora. Né? Ia acontecer isso. Qual que é o ponto que nós estamos? Enfim, hoje a petezada, toda essa vermelhada, eles não dizem o nome, eles não se assumem declaradamente comunistas. Só quando peça para eles xingar o Fidel Castro, eles não conseguem. É o teste. Fala, Fidel Castro é canalha. Não, ele não consegue fazer isso. Mas ele não se assume, não é mais uma marca que ele quer vender. Eles não querem se vender como comunista. Em 64, não. Em 64 eles se vendiam mesmo como comunista. Você pega os discursos do PT interno, ele se diz as forças democrático-populares. Né? Sempre tem isso, né? Então, como ele é uma espécie de camaleão, fica difícil
e surgir a outra força que o confronte. Vai confrontar Sim, o quê? Confrontar o quê? Se eles são simplesmente um partido, entre aspas, legítimo e democrático. Sim, a imprensa trabalha com simpatia com eles, boa parte dela, né? Não vou falar imprensa, dá a impressão que você está... É o coletivo da imprensa reunido pensando. Não é assim, é aquela questão cultural que forma os jornalistas e eles são simpáticos a essas coisas. E as forças políticas são totalmente destruídas. A força de direita não surge, não existe nenhuma liderança. Ao contrário do que havia em 64, quando você tinha o Carlos Lacerda. Tanto fazendo a linha na imprensa, como também como liderança política mesmo. E o Carlos Lacerda era maravilhoso na verborragia, cometeu os seus erros e tal. Tinha lá o seu modo, você pode questionar o seu modo de fazer política, mas o Lacerda ia pro pau, entendeu? Mesmo porque ele conhecia os comunistas melhor do que ninguém, porque ele próprio havia sido comunista na juventude. Foi comunista, né? Família comunista também. O exemplo do Carlos Lacerda é interessante. Eu trouxe aqui o áudio do Carlos Lacerda no dia 31 de março de 64, na véspera do contragolpe, discursando no Palácio da Guanabara, com uma metralhadora na mesa dele. Provavelmente uma metralhadora INA. E é interessante a gente reproduzir um pouquinho. O áudio não vai ficar muito bom, mas está na fanpage do tratamento de choque o vídeo completo do YouTube que tem esse áudio. Isso. É interessante para o ouvinte ver como o discurso do Carlos Lacerda era realmente com um tom muito mais veemente do que a nossa oposição tem hoje, e para ter noção de como a ameaça comunista era verdadeira, real, não era nada pequena mesmo. Vamos lá. Nesse momento, parece que começa aqui uma nova tentativa de ataque de fuzileiros, comandado por alguém, não se sabe quem, ao Palácio Guanabara. Nós que continuaremos a irradiar, dá o microfone para frente, no microfone ligado para fora. Atenção soldados da Polícia Militar, atenção bravos da Polícia de Vigilância, atenção cidadãos voluntários, atenção povo carioca, o Palácio Guanabara está sendo atacado pelos comunistas na sua loucura criminosa. Morreremos aqui, mas defenderemos aqui até o fim a sua honra, a sua liberdade, brasileiro. Levanta-se e luta, mata os comunistas na rua, se necessário, mas defende a sua honra, defende o seu lar. Aqui estamos para morrer por si, para matar por si, antes que a sua pátria seja morta pelos traidores. Brasileiro, soldado. Isso é lindo, hein? É uma amostragem mostrando a situação e dizendo que o Palácio da Guanabara está sendo atacado por comunistas nesse momento. E a gente está aqui armado e a gente vai defender o país. E tem a imagem dele na internet com a metranca em cima da mesa. É assim. A coisa Isso era não clara. ensina na escola. Isso não ensina na escola. Ensinam que o Lacerda era um cretino. Isso ensinam bastante. Que eu ouvi isso, eu tenho alguns amigos historiadores, outros que já não são mais amigos meus, e que fazem questão de ensinar isso e disseram isso na minha cara, inclusive. Então era muito mais claro, né? Isso resolve. Sempre que você tem clareza da situação é melhor. Você tem o diagnóstico. Tem diagnóstico, perfeito. Hoje não tem. Hoje o inimigo está aí no Estado, controla o governo federal, que tem muito mais poder do que na época, tem mais dinheiro, é tudo mais centralizado, tanto a questão tributária quanto legal. Tem mais recursos tecnológicos do que há 50 anos atrás. O federalismo era um pouco diferente hoje, tinha mais autonomia naquele período. Hoje não. A imprensa, bom, com toda a verba estatal que eles têm... A quantidade de jornalistas filopetistas mais a verba estatal de publicidade é um controle indireto de boa parte da imprensa. E aproveitar aqui só para mostrar um pouco do clima da época ali de 64, eu vou ler para os nossos ouvintes o editorial do Correio da Manhã, que era o principal jornal brasileiro da época, o mais influente, que eles publicaram 2 editoriais, ficaram famosos, um em 31 de março e um em 1º de abril. O Correio da Manhã era do Rio. Isso, que era o Basta e o Fora, que foram redigidos, segundo dizem, pelo Otto Maria Carpo e pelo Carlos Vitor Coni. 2 homens de esquerda. 2 homens de esquerda. Então, mas não comunista. Eu vou ler só para os ouvintes terem uma noção esse editorial do dia 1º de abril. Fora. A nação não mais suporta a permanência do senhor João Goulart à frente do governo. Chegou ao limite final a capacidade de tolerá-lo por mais tempo. Não resta outra saída ao senhor João Goulart que não a de entregar o governo ao seu legítimo sucessor. Só uma coisa a dizer ao senhor João Goulart: saia.
Durante 2 anos, o Brasil aguentou um governo que paralisou o seu desenvolvimento econômico, primando pela completa omissão, o que determinou a completa desordem e a completa anarquia no campo administrativo e financeiro. Quando o Sr. João Goulart saiu de seu neutro período de omissão, foi para comandar a guerra psicológica e criar o clima de intranquilidade e insegurança que teve o seu auge na total indisciplina que se verificou nas Forças Armadas. Isso significou e significa um crime de alta traição contra o regime, contra a República que ele jurou defender. O Sr. João Goulart iniciou a sedição no país. Não é possível continuar no poder. Jogou os civis contra os militares contra os próprios militares. É o maior responsável pela guerra fratricida que se esboça no território nacional. Por ambição pessoal, pois sabemos que o Sr. João Goulart é incapaz de assimilar qualquer ideologia e quer permanecer no governo a qualquer preço. Todos nós sabemos o que representa de funesto uma ditadura no Brasil, seja ela de direita ou de esquerda. Porque o povo, depois de uma larga experiência, reagirá com todas as suas forças no sentido de preservar a Constituição e as liberdades democráticas. O Sr. João Goulart não pode permanecer na presidência da República, não só porque se mostrou incapaz de exercê-la, como também conspirou contra ela, como se verificou pelos seus últimos pronunciamentos e seus últimos atos. Foi o Sr. João Goulart que iniciou, de caso pensado, uma crise política, social e militar, depois de ter provocado a crise financeira, com a infiltração desordenada e o aumento do custo de vida em proporções gigantescas. Parece que você está descrevendo o governo Dilma. Qualquer ditadura no Brasil representa o esmagamento de todas as liberdades, como aconteceu no passado e como tem acontecido em todos os países que tiveram a desgraça de vê-la vitoriosa. O Brasil não é mais uma nação de escravos. Contra a desordem, contra a mazorca, contra a perspectiva de ditadura criada pelo próprio governo atual, opomos a bandeira da legalidade. Queremos que o Sr. João Goulart devolva ao Congresso, devolva ao povo, o mandato que ele não soube honrar. Nós do Correio da Manhã defendemos intransigentemente, em agosto e setembro de 61, a posse do Sr. João Goulart, a fim de manter a legalidade constitucional. Hoje, como ontem, queremos preservar a Constituição. O Sr. João Goulart deve entregar o governo ao seu sucessor, porque não pode mais governar o país. A nação, a democracia e a liberdade estão em perigo. O povo saberá defendê-las, nós continuaremos a defendê-las. Muito forte, né? Você vê, é o principal jornal. E essa postura, ela foi repetida e reproduzida por outros jornais também. Então, quem nunca ouviu falar do clássico editorial do Roberto Marinho, do O Globo, apoiando, convocando os militares e tal. Esse era o clima, porque ficou insuportável e insustentável. O clima ali, nós estamos falando de imprensa. Agora, hoje é pior, porque você tem o aparelhamento do judiciário, que não havia na época. Sim. Não havia, não. Então, as diferenças... O inimigo não tem nome, ele controla o governo federal, ele aparelhou o judiciário, ele controla indiretamente a imprensa e não há militância conservadora. É muito pior do que 64. O cenário atual é pior do que 64. Tá? Só não vê quem não quer, porque é muito cômodo você dizer, esses caras estão falando besteira. Então, ouça novamente esse programa, veja ponto por ponto do que foi analisado e rebata essa afirmação com argumentos. Hoje é pior do que 64. É porque a tendência das pessoas é olharem o bicho feio desse jeito, ter uma reação emocional de repulsa e dizer, não é isso aí. E descartar pro fundo da consciência, dizer não, porque não quer pensar no problema. Né? É pior, Diogo. A molecagem, a covardia do brasileiro diante dessa situação é como o brasileiro está reagindo como o moleque no quarto escuro. Ele vai e ouve um barulho no armário, abre, vê que tem um monstro, ele simplesmente fecha a porta. Tapa o olho. Não quero ver. Fica assim, é isso que está acontecendo. E tem mais, né? Tem mais coisa, não é só isso que a gente falou. Sim, o cenário internacional, local, regional, ele é muito mais favorável. Se você não tem uma União Soviética, você tem já... Foro de São Paulo. Você tem o Foro de São Paulo, que foi criado exatamente para que o movimento comunista na América Latina não dependesse da União Soviética, para recuperar o que foi perdido no leste europeu, segundo o próprio Luiz Inácio. Então, o ambiente de vizinhos, ele é muito favorável a essa situação toda. Favorável aos comunistas. Aos comunistas, é claro. Estou dizendo do ponto de vista da Revolução Maldita.
né? Então, isso torna as coisas muito piores mesmo. Nós estamos trazendo aqui fatos, é muito mais do que opinião. A gente só entrou nos pontinhos e levantou. Tem mais coisas que a gente, às vezes, nem somos capazes de alcançar e não estamos percebendo. Por exemplo, a estrutura das Forças Armadas, a cultura das Forças Armadas hoje. O que pensam os oficiais? Eu não sei. O preparo das Forças Armadas. O preparo. Treinamento. Em termos de material, eu sei, é nada, é zero. Só que para as Forças Armadas resistir a essa petezada aí, o soldado desarmado resolve. Tá? Quando eu vejo muita gente também falar, as Forças Armadas não têm condição. Vai enfrentar quem? No braço, rapaz. Eles tiram esses caras aí. Não precisa de muito mais do que isso, não. Não é esse o ponto. É o ponto da formação de oficiais e do nível de consciência deles. E também da tropa, né? Porque se a tropa não entender uma ordem nesse sentido aí de jogar contra brasileiro, ninguém vai pra rua também, não. Claro. Não é bem assim. Os caras não são só cachorrinhos. E eles não são brasileiros, né? Eles não têm fidelidade nenhuma ao Brasil. Os comunistas, né? Exatamente. Os comunistas não tem nenhuma. Culturalmente eles são comunistas, eles são fiéis a Cuba, a bandeira revolucionária que é internacional. O próprio Luiz Carlos Prestes não declarava que se o Brasil fosse invadido pela União Soviética, ele lutaria ao lado dos soviéticos? Sim, coisa que eu vi professor de história dizer, teria dito, não, amigão, ele disse, está documentado, alto lá. É incrível a desonestidade dos caras, juro que eu ouvi isso. Acredito. Tem outra coisa que mudou. Que é muito pior, eu já ia atropelando aqui. Tem outra coisa. Tem também das vigas camponesas. A gente falou das vigas camponesas, com uma coisa que incomodava antes do contragolpe de 64, as ligas camponesas perto do MST não são nada, né? O MST é muito maior, tem muito mais dinheiro. O MST tem campos, algumas fazendas que eles invadem são tomadas por eles. Isso eu sou testemunha ocular. Lá no Pontal do Paranapanema, eles treinam, tem fazendas que são treinamento de guerrilha. Tá? Isso acontece lá, tem lá assentamento Che Guevara, assentamento Antônio Conselheiro. Eles sequestraram o Antônio Conselheiro. A esquerda é tão cretina que eles sequestram quem interessa para eles, até personagens que já morreram, personagens históricos, e fazem ícones. O Antônio Conselheiro era católico monarquista. A República há de cair por terra, dizia. Como o quadro agora é muito mais grave, por exemplo, você não imagina na época do João Goulart, o secretário-geral da Presidência da República indo cumprimentar um líder do MST depois que eles quebraram Brasília. E agrediram policiais. Como fez o senhor Gilberto Carvalho, com financiamento do governo. Isso não acontecia na época do João Goulart. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, financia a marcha do MST. Tá? Naquele quadro não acontecia isso, não. Era a União Soviética que financiava. O dinheiro público brasileiro financiando... Sim, agora é pior. Gilbertinho Black Bloc. O mesmo dinheiro público que financia o MST financia a construção de um porto em Cuba. Para ver a articulação internacional, realmente. E de porto, né? Cuba faz tanto comércio, está precisando de um porto daquele porte. Aquilo é um porto militar, base naval, chame do que quiser. E falando em cubanos, né? Falando em cubanos, antes os brasileiros eram treinados em Cuba, tinha um ou outro infiltrado aqui para dar técnica, know-how e doutrinação. Hoje os cubanos estão aqui, milhares deles. Cada mês chega mais. Cada mês chega mais. Dizem que são médicos, talvez alguns até sejam. A maioria sim, mas que 10% seja outra coisa. Sejam outra coisa, sejam infiltrados. Eles certamente, isso com toda certeza, sem conhecer um deles, eu posso afirmar, há agentes do Serviço Secreto Cubano infiltrados ali, que tem que, no mínimo, para monitorar os próprios cubanos, no mínimo. Tá? Então é muito pior, já há a presença estrangeira no território. Já estão chegando a quase 14 mil médicos cubanos. O governo já anunciou uma nova leva de 4 a 5 mil. Isso, em 4 a 5 meses. Cuba fabrica médico como se fosse pirulito, né? Vamos fazer aí, mais 10 mil, põe no forno. Poxa, é difícil. Além disso, além de toda essa dificuldade, a gente tem que voltar nesse ponto, que as manifestações conservadoras ali em 64 foram colheita de trabalho de plantio feito durante anos também, né? O próprio golpe em si também foi trabalhado porque as Forças Armadas fizeram a leitura, porque o inimigo era claro, e foram se preparando. Uma decisão dessa, a cultura de é preciso intervir,
né, você atuar no seu próprio cenário, no seu próprio território, com a possibilidade de confrontar compatriotas, Um risco de guerra civil. Não é uma brincadeira que você se decide assim, em uma mesa de meia dúzia de milicos. Isso foi por muito tempo, né, Diogo? Sim, então, nada foi de improviso. As marchas não foram de improviso, elas foram preparadas, a militância foi preparada através da TFP e da Liga das Senhoras Católicas, e a intervenção de 64 também. Tem uma revista Manchete em casa, que eu já mostrei para você, Paulo, tem a capa com o Carlos Lacerda, a revista da semana seguinte ao Contragolpe 64, e tem uma entrevista com o general Olímpio Mourão, que foi um dos protagonistas da intervenção. Que era do Exército ali em Minas Gerais. Né? Isso, e ele fala com todas as letras, explicitamente, que a intervenção tinha sido planejada já pelo menos desde 61. Então foram pelo menos 3 anos, de preparação da militância para que houvessem as marchas, e de preparação dentro dos quartéis para que quando chegasse a hora, se fosse preciso, os militares viessem a intervir. Isso está acontecendo? Não sabemos. Não sabemos, não temos como saber, não temos fontes disso. E aí, um ponto legal, Diogo, que essa história aqui, essa declaração do general Olímpio. Muita comunada de faculdades, assim, não havia esses movimentos, não havia essa ameaça, tanto que praticamente não houve confrontos quando o exército foi para a rua. Não, animal, não houve confronto porque foi muito bem planejada a ação dos militares. Porque se eles fossem irresponsáveis, não tivessem planejado tudo, o pau teria comido. Eles acabaram com a capacidade de reação naquele momento desse pessoal. E a pusilanimidade ou o sopro do Espírito Santo no ouvido do senhor João Goulart fez com que ele fugisse e não comandasse uma resistência. Porque ele vendia para todo mundo que ele tinha um dispositivo militar. Isso. O Brizola tinha. Comandado pelo chefe então, da Casa se ele Militar, fosse resistir ou tentasse resistir, nem que fosse em Porto Alegre, o país realmente podia ter caído por uma guerra civil, pelo menos em parte do território. E não caiu, graças a Deus, né? É isso. Então, acho que com todos esses pontos fica bastante claro para todo mundo, razoavelmente histórico, e aí quem tiver mais curiosidade vai pegar cada ponto que a gente citou aqui, pode pesquisar. Eu até queria indicar só uma fonte interessante aqui, que é um livro do Paulo Francis, publicado em 1994. O Paulo Francis, na época do Contragolpe 64, era trotskista, era da esquerda, e foi revendo seus posicionamentos. Todo mundo fez muita merda na vida, né? E ele publicou esse livro em 94, chamado 30 anos esta noite. 1964, o que vi. Tem umas considerações bem interessantes. Tem o livro do Vila que saiu também. Né? Esse eu não conheço, esse livro do Francis também, eu não conheço. Esse ano, agora em 2014, foi lançado um livro do Marco Antônio Villa, chamado Ditadura Brasileira, 64-85, a democracia golpeada à esquerda e à direita. É desse livro que você retirou o editorial do Jornal da Manhã, do Correio da Manhã, né? Correto. O Villa que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Esses são os trabalhos que fazem a diferença, não é? É muito importante que seja divulgado e que a gente leia para procurar entender. Você tem mais algum recado, Diogo? Tenho. Falando sobre a marcha do dia 22, eu acho que o próprio nome é anacrônico, né? Tentando reeditar 1964. Tem tudo para dar errado essa marcha. Tem tudo para dar errado porque você está convocando as pessoas para combaterem um inimigo que elas não conhecem, não reconhecem a existência. Talvez, se fosse usado o mesmo nome da Venezuela, SOS Brasil, por exemplo, tivesse um outro apelo, com uma outra pauta, e encaixando a questão da luta contra o comunismo numa pauta mais abrangente. Talvez funcionasse como um movimento para tentar crescer. Mas qualquer iniciativa dessa está fadada ao fracasso se as informações não circularem. Perfeito, senão não pega aquela legitimidade de pauta, não é? Fala-se... Veja, quem está empolgado com essa marcha é quem conhece minimamente a história. As pessoas hoje não conhecem a história. Você está falando de uma ação para uma geração que não estava viva naquela época, que não conhece aquilo. É uma coisa que não vai... você não estabelece uma linha. Não vai colar, não vai pegar. Uma liga para isso. Então, eu respeito demais todo mundo que está envolvido nisso, mas... Na boa, pelo que eu consigo enxergar, tem tudo para ser um fracasso retumbante esta marcha. Infelizmente. O que seria interessante, nós já temos algo equivalente à TFP, a Liga das Senhoras Católicas, mas no campo evangélico. Os evangélicos têm capacidade de mobilização com as marchas para Jesus. Seria muito mais interessante fazer um trabalho de difusão de informação, explicando às lideranças evangélicas
exatamente o que está acontecendo. O quão anticristão é esse Quão movimento anticristão é esse maldito? movimento, quanto ameaça à liberdade religiosa e ao cristianismo no Brasil, seja ele evangélico, ou católico, ou ortodoxo, para que esses líderes possam futuramente usar essa rede que eles já têm pronta para tentar bloquear o avanço do comunismo. E dentro disso, a urgência de publicações a respeito do assunto. Eu sou aqui tenho a livraria da Nube, estou começando um trabalho editorial, tenho interesse completo de editar um livro sobre o Foro de São Paulo. Se tiver algum ouvinte com bom domínio de castelhano e com o preparo, entre em contato comigo através da fanpage, que eu tenho toda a disposição de editar esse livro e dar toda a orientação, uma orientação monográfica para que isso saia. Então, o ouvinte quiser escrever um livro sobre o Foro de São Paulo, tiver tempo e preparo, entre em contato comigo que a gente vai fazer alguma coisa. Essa é a obra que está faltando. Exatamente, um livro chamado O Foro de São Paulo, Origens e Objetivos. Porque a gente fala em Foro de São Paulo, mas as informações ainda são muito dispersas. Né? Uma obra que reúna e... Com um trabalho historiográfico sério, eu tenho esse treinamento, eu documentado. posso dar essa orientação para o ouvinte que quiser. Isso vai ajudar bastante. Frederico, alguma consideração? Não, nenhuma, né? Você tá Só tão lembrando assustado. agora, lembrando o episódio agora que se passou comigo há 3 semanas atrás, que eu queria compartilhar com os nossos ouvintes, que há 3 semanas eu estava aqui andando numa ciclovia aqui de Curitiba com a minha namorada, tive a infelicidade de encontrar um deputado do PT, que é famoso aqui no PT do Paraná, o Dr. Rosinha. O Dr. Rosinha é uma figura barbuda. Eu na televisão sempre me refiro a ele como o Karl Marx das araucárias. E aí tive a infelicidade de encontrá-lo e falei, por que não, né? Ter uma conversa com ele, né? E aí, Karl, tudo bem? Aí eu cheguei e falei, deputado, me permite uma pergunta? Ele, por favor, faça a pergunta. Eu falei, primeiro, foi logo um dia depois que o PT soltou uma nota oficial apoiando o governo da Venezuela em relação a essas manifestações que estão ocorrido lá, né, na Venezuela. E eu perguntei, o senhor não tem vergonha na cara de apoiar um partido que solta uma nota oficial manifestando apoio a um governo que massacra o seu próprio povo, como tem acontecido na Venezuela? Aí ele veio com aquela coisa, não, porque esses manifestantes, lá o Leopoldo Lopes, o deputado que estava liderando as manifestações, são agentes do imperialismo americano, e aquela conversa fiada, né? Nós também somos. Aliás, esse mês a CIA ainda não me pagou. E entre outras perguntas, também falei, por exemplo, como que ele também não tinha vergonha de apoiar um partido que se apropria e se utiliza da mão de obra escrava dos médicos cubanos que estão aqui no Brasil. E uma outra série de perguntas para quais ele não tinha resposta nenhuma, consistente. E a gente ficou meia hora conversando. Ele ainda umas coisas que ele me falou é o seguinte, que você, pelo visto, o senhor é um leitor da Veja. É o máximo que eles conseguem. Eu falei, isso sim. mostra a fragilidade intelectual Sim, desses caras. e eu falei assim, Ao contrário do senhor, eu leio a Veja, sim, só que eu leio também a Carta Capital, leio a Caros Amigos, leio, né, o Diário do Centro do Mundo, lá, e leio todos esses meios, só que o senhor, diferente do senhor, aprecia a democracia. E se eu estivesse fazendo essa pergunta por um deputado na Venezuela ou em Cuba, que é o que vocês querem fazer com que o Brasil se torne, agora eu estaria preso, estaria saindo daqui dessa conversa direto para uma prisão. No que ele concordou No que ele prontamente. Porque ele gostaria de fazer com você. Exatamente, com ar de lamentação. Isso. Exatamente. E só dizendo que, falando para os nossos ouvintes que encontrando os pessoal, os deputados que, né, façam perguntas, questionem, desmoralizem publicamente essas pessoas, que isso que está faltando no Brasil. Né? É verdade. Esses caras são frágeis intelectualmente, é só apertar. São frágeis, eles estão numa zona de conforto, a gente tem que tirar. Bom, o tratamento choque de hoje foi esse, sobre essa questão aí de 64, marcha que estão tentando organizar. A gente tem a compreensão de quem está envolvido nisso. Vou reiterar isso porque eu não quero correr o risco de ser mal interpretado como quem não está dando valor a pessoas que estão tendo iniciativas. É só uma reflexão de como as coisas devem ser feitas e como devem ter sucesso. Não que a gente aqui seja dono da verdade e da fórmula disso. Eu nunca organizei uma marcha com 1 milhão de pessoas. É só um raciocínio observando a história do que funcionou para que as coisas venham a funcionar e não simplesmente repetir, né, com pauta e também entendendo o cenário real. Me parece que há uma supervalorização do Facebook. Eu não acredito em revolução organizada por Facebook e também não acredito em contra-revolução organizada por Facebook. Boa noite.